A psicologia surge atrelada à filosofia e teologia. Ela tenta compreender a alma humana. Na Grécia Antiga, cerca de 400 anos antes de Cristo, Sócrates disse: "Conhece-te a ti mesmo". A psicologia ela vem do grego psique, a qual significa alma, e logos, o estudo. Então temos o estudo da alma em relação à palavra psicologia. As principais abordagens da psicologia podem variar desde a psicologia comportamental até a psicanálise. A psicologia comportamental se encontra no estudo do comportamento observável, enquanto a psicanálise explora a influência do consciente e dos processos emocionais. Sendo assim, cada teoria traz suas próprias técnicas e conceitos de pesquisa e intervenção. Também vamos falar um pouco sobre a percepção, que ela começa pelos olhos. Esse complexo processo é denominado de sensação. As partículas da luz, elas refletem aos nossos olhos por objetos. Chegam aos nossos olhos e estimulam os terminais nervosos. Em seguida, transmite ao nosso cérebro. O termo percepção aplica-se a conhecer a realidade física e experimentar o mundo dos objetos e acontecimentos. A correspondência entre realidade física e realidade perceptiva aparece como algo comum, simples e óbvio, mas nem sempre aquilo que parece ser é aquilo que realmente é. Por exemplo, quando nós rodamos o nosso corpo, giramos por alguns segundos e paramos imediatamente, parece que tudo ao nosso redor ainda continua girando. Existem também alguns fatores objetivos e subjetivos da percepção. Toda percepção é a excitação de um ou vários órgãos dos sentidos pelos estímulos. No entanto, nem toda a informação que chega aos nossos órgãos são registrados em nossa mente. Isso em termos de energia estimulante. Os mecanicistas de atenção filtram algumas informações, reforçando algumas, ignorando ou minimizando outras. Nosso cérebro registra, interpreta, organiza, completa e retifica, ao mesmo tempo, de acordo com os nossos desejos, necessidades, experiências e imaginações. Fatores sociais na percepção decorre a influência do grupo, que consiste na força da comunidade ou o conjunto de pessoas sobre o indivíduo. A psicologia social reconhece como perda de individualidade pessoas que participam ou frequentam um determinado grupo com uma quantidade de pessoas bem elevada. Elas acabam deixando a sua individualidade, deixando os seus desejos para seguir aquela massa, aquele grupo. Por exemplo, nós temos os jovens hoje que escutam as mesmas músicas, vestem as mesmas roupas e procuram falar do mesmo jeito. São influenciados por um grupo ou por grupos musicais, ou seja, grupo da igreja, ou seja, um grupo a qual eles estejam incluídos. Por fim, os enganos da percepção são basicamente dois: ilusões e alucinações. A ilusão, isto é, proporciona uma falta de percepção. Por exemplo, alguma vez já cumprimentamos uma pessoa achando ser outra. Isso acontece devido ao estímulo ter semelhança com outra já conhecida, enquanto as alucinações da percepção imaginária consiste em captar um estímulo quando na realidade ele não existe. O modelo sistêmico representa um novo paradigma no desenvolvimento das ciências. Pode-se encontrar alguns vestígios do pensamento sistêmico na história, filosofia, religião e ciência.
O principal ideologista é Ludwig von Bertalanffy, biólogo vienense, emigrado aos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. A primeira utilização da frase foi a teoria geral dos sistemas, ao final da década de 30. O modelo sistêmico consiste em um novo modo de pensar, desejando ser aplicado tanto nas ciências exatas como nas ciências naturais, as ciências sociais, proporcionando um marco teórico unificador para o conhecimento humano. Kuhn, de 1975, descreve como uma revolução científica. Assim, este novo modo de pensar emerge no campo das ciências, tentando responder às necessidades de compreensão dos elementos complexos, trazendo à tona a partir das novas descobertas em várias disciplinas. A pessoa humana é um sistema atualmente complexo, a qual não pode ser analisado por um paradigma cartesiano tradicional. Desta forma, acabamos analisando de um modo simplificador o saber manipular. Por esta dificuldade de trabalhar com sistemas complexos e a ciência cartesiana e positivista acaba trabalhando apenas frações dos sistemas e, como consequência natural, chegando às conclusões e principais parciais. Entretanto, a fragmentação e simplificação é a superespecialização da ciência, criando inclusive linguagens muito específicas para desenvolver realidades parciais. Onde a psicologia e a teologia podem se encontrar? É uma pergunta a qual alguns fazem no meio da religião e até, quem sabe, alguns poucos no meio das instituições acadêmicas. Como poderia se unir a psicologia e a religião, ou a teologia? Vemos que, através deste trabalho, tanto líderes religiosos quanto também cientistas ou acadêmicos, se cria-se uma divisão, uma separação entre eles, a qual, se nós obtivéssemos uma união entre essas pessoas, acredito que a humanidade ela teria um resultado muito mais positivo do que nós temos de resultados com a divisão entre eles. Pois um pastor, um padre, um líder religioso, ele poderia se aplicar, e ele pode aplicar técnicas da psicologia e de outras áreas também da ciência para melhorar o seu comportamento com as pessoas, para melhorar a sua análise, a sua percepção sobre os problemas na mente, nas emoções e até, quem sabe, um distúrbio ou uma doença mental. E também poderíamos falar sobre os cientistas ou os estudiosos e acadêmicos a qual deixam de lado a sua fé, que todo ser humano ele nasce com um desejo e com uma vontade, com sentimentos e emoções. E todo ser humano, ele sente esta vontade de reverenciar, de agradecer, de se achegar, de se espelhar, de se influenciar por alguém ou por algo maior do que ele. E como de costume, nós religiosos acreditamos em Deus, que é algo maior que todos. Precisamos entender que tanto as pessoas cristãs quanto não cristãs, elas sofrem igualmente, seja na área econômica, emocional, social ou física. Por fim, é de suma importância em nossos dias que os líderes religiosos devam obter o máximo de conhecimento, seja na palavra de Deus ou na área acadêmica. Porém, sem nunca esquecer de que existe a fé, que é algo sobrenatural, que muitas das vezes a ciência não consegue explicar. É necessário manter a fé no mesmo nível do conhecimento. Como nos diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Diante de todo o nosso sofrimento, Jesus é o nosso maior exemplo, sendo apresentado nos evangelhos como aquele que foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele curou. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 24.